Bom dia, Max. Tudo bem? Bom dia aí, tudo bem, graças a Deus. Bom dia, ouvintes da Rádio Independência. Bom dia! Bom dia a todos. Max, o que nos traz hoje, Max? Fique à vontade. Vamos falar sobre as questões da linguagem nos relacionamentos, as diferenças entre auditivos, visuais e sinestésicos e como isso afeta os relacionamentos. Relacionamentos tanto de amizade quanto de casais, de negócios, né? Qual é a diferença? Muita diferença, bastante diferença. Sim. Fique à vontade, por favor, fique à vontade. Então tá bom, então é assim, dentro da programação neurolinguística descobriu-se que nós temos 3 padrões de linguagem, né? Os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Esses padrões de linguagens, eles interferem na forma da pessoa perceber o mundo e também na forma de se expressar. Certo. Tanto na sua fala, quanto no seu comportamento, nas suas ações. E como que nós percebemos essas diferenças? Nós chamamos de pessoas visuais, ou pessoas auditivas, ou pessoas sinestésicas, aquelas que usam mais um padrão de linguagem do que os outros. Todos têm os 3 padrões, mas tem umas pessoas que usam mais uns do que os outros. Certo. Então o que acontece quando uma pessoa é visual? Ela vai usar mais o lado visual do cérebro, um padrão de linguagem ou de pensamento visual, ou seja, ela vai pensar mais de forma visual. Ela vai, então, quando ela se comunicar, quando ela falar, ela vai usar muitas palavras que têm a ver com imagens, tipo, veja bem, ou não está muito claro isso para mim, eu vejo isso, eu tenho outro ponto de vista. Então, ou seja, são palavras que ela utiliza que dizem respeito a pensamentos visuais, a imagens, né? Diferente dos auditivos, que usam mais palavras do ponto de vista auditivo. Ele falou em alto e bom som. Né? Para mim, o que ele disse foi muito importante e tal, então ele prestou muita atenção nas palavras da pessoa. Certo. Então, e o sinestésico, por sua vez, ele já não trabalha muito com pensamentos visuais, imagens e nem com sons, ele trabalha mais com emoção. Então, nós temos as pessoas visuais, que são as pessoas vaidosas, que valorizam a imagem, se vestem bem, sempre procuram se arrumar. Nós temos as pessoas auditivas, que gostam muito de conversar, de ouvir som e de silêncio também. Quando ele vai ouvir som, ele quer som de boa qualidade, bom som, né? E gosta de conversar também, mas se lhe der a oportunidade, porque senão ele fica calado, ele não gosta de jogar a conversa fora. Valoriza mais a inteligência das pessoas do que a aparência, diferente dos visuais, que valorizam muito a aparência das pessoas. Já os sinestésicos não tem nenhuma das duas coisas. Eles gostam das pessoas pela amizade que tem com elas. Se elas forem legais com eles, né, são pessoas legais, interessantes, então elas gostam dessas pessoas, simplesmente, né? Não tem essas avaliações se são mais inteligentes ou mais bonitas, né? Então esse tipo de comportamento gera aí 3 tipos de pessoas. E na convivência com eles surgem alguns probleminhas, né, algumas situações. Um exemplo, quando um homem auditivo é casado com uma mulher visual. Então essa mulher visual, ela gasta muito dinheiro com a sua aparência, né? Ela compra roupas e muitas roupas, e sapato que tem que combinar com bolsa, com cinto, maquiagem, a roupa. Então quer dizer, ela não compra só uma blusa. Para ela comprar uma blusa, ela vai ter que comprar uma porção de outras coisas que combinem com a blusa, né? Isso também se aplica na sua casa. Ela vai querer ter uma casa bonita, organizada e tal. Se aplica ao carro que ela utiliza e, enfim, tudo para ela é aparência. Aparência para ela é fundamental. Já o homem auditivo, é próprio dos auditivos, se importarem mais com as questões financeiras, com as questões de cálculos, né? E ele vai ficar chateado com essa gastança toda. E quando forem conversar sobre isso, ela vai acabar dizendo para ele: mas eu me produzo toda para você, eu procuro ficar bonita para você e você não nota, você não vê. E fica brigando por causa disso, é por você que eu faço isso. As crianças, né, a gente procura dar o melhor para as crianças, para que elas sejam bonitas, sejam crianças bem vestidas, bem arrumadas. E é típico até você ver um casal assim saindo, porque às vezes a mulher sai toda linda, maravilhosa, os filhos, né, parecendo uns bonequinhos, e ele tá de chinelão. Destruído. E ele tá de chinelão, bermuda, camiseta, sem fazer barba. Sim. E vai pro restaurante e tal, tá tudo bem para ele.
Sim. E esse tipo que eu citei é mais próprio dos sinestésicos, né? Os sinestésicos também não se arrumar, ficar bonito não é o forte dele, não. O importante é estar bem. Então esse casal, esse primeiro exemplo que eu dei, eles vão brigar por causa disso, porque ela vai reclamar que ele não elogia, que ele não a vê, que ele não anota. E ele vai reclamar que ela gasta dinheiro demais, e ele vai falar de muitas outras coisas. Ele vai falar, olha só o que a gente conquistou, olha a nossa casa, né? Tem até transmissão ao vivo pelo Facebook e tal, né? Então ele vai citar coisas. Ele vai citar coisas, né? Enquanto ela vai falar de aparência, de imagens. Então muitos conflitos em relacionamento se dá pelo padrão de linguagem que estão utilizando, a forma de se expressar. A mulher visual se sente amada quando ela é notada, é vista, a sua beleza é elogiada, né? E o homem auditivo se sente amado quando você fala isso para ele, quando você se expressa para ele, tanto na questão da amizade, a valorização das suas ideias, do seu profissionalismo. O homem ou a mulher auditiva, eles são valorizados pelo reconhecimento, pelo que é falado, o que é demonstrado, o que é feito para eles, entendeu? Enquanto as pessoas visuais gostam de elogios em relação à sua aparência, são muito sensíveis a isso. Certo. Acho que poderíamos fazer agora aquele nosso intervalinho musical e voltamos já já, se o Max me permite. Claro. Nossas amigas e amigos também fazemos um intervalinho, beber um copinho d'água. Voltamos já já. Amigas, amigos, voltando então, dando continuidade aqui, pegando o fio da meada, dando continuidade à linha de raciocínio, o professor Max Amadeus comentava a respeito dos visuais, sinestésicos e auditivos. Normalmente se diz visuais, auditivos e sinestésicos. Coloca-se o sinestésico. Uma das coisas que eu queria só tirar a dúvida, e quem sabe ao tirá-la estou tirando dúvidas de amigos e amigas que nos ouvem. No caso do sinestésico, até pela própria expressão, também é uma pessoa, você falou que gosta da amizade, gosta do... Mas é uma pessoa, digamos, que se orienta muito por pele, por contato, por conversas que envolvam texturas, volumes, essa parte da experiência sensível. Poderíamos dizer, aquela pessoa que vai dizer, olha, não deu química. Conheci tal pessoa e não deu química, que é essa pessoa que se orienta bastante por sensibilidade, pele, contato, o abraço, gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta. Ele gosta de gostar. Gosta de gostar. Gosta de gostar. Então, o sinestésico, ele é muito emocional, ele é muito do contato. A palavra sinestesia dentro da PNL se refere a sensações. Exato. Sensações de tato, olfato, paladar e emoções. Emoções, é a linguagem dos sentidos. Então uma pessoa sinestésica que usa muito esse padrão de linguagem é uma pessoa que sente muito, chora fácil quando assiste uma novela, assiste um filme, cai no choro, né? Até com música, ouvindo música, ele se emociona. E fala muito a respeito da amizade. A amizade para ele é muito importante, né? Então todos eles têm suas vantagens e suas desvantagens. O sinestésico, por exemplo, se não fosse por ele, o mundo seria um lugar bem pior, bem mais difícil. Porque o sinestésico, ele é altruísta, ele sente o outro, ele ajuda, ele tira da própria mesa para alimentar o outro, entendeu? Ele é altruísta, ele é filantrópico, né? Ele é muito de ajudar. Ele faz o que puder para poder ajudar uma pessoa. E ele se envolve muito emocionalmente, né? Então nós percebemos que as crianças são sinestésicas quase na sua totalidade, depois que vai crescendo pende para outros lados, enfim. Mas o sinestésico, então, ele é assim, do toque, gosta de abraço, gosta de beijo, né? A pessoa sinestésica é de carinho, gosta de dar carinho e de receber carinho. Às vezes chega até a ser irritante, né? Porque o sinestésico gosta de ficar pondo a mão em você para poder falar. E se não sabe o seu nome, ele te chama de seu coisa, entendeu? De coisinha. Porque não é importante para ele a palavra, mas é o estar junto, a amizade e tal, né? É muito família, né? Todo domingo todo mundo junto, todo domingo tem macarronada, essas coisas assim. O sinestésico, quando vai numa festa, adora dançar, quer saber o que tem para comer, o que tem para beber. Ele está de chinelão, bermudão e camiseta, enquanto os visuais estão de smoking, né? Vestidos de festa. E o sinestésico... Pois é, e o sinestésico não. Tá frio, muita roupa. Tá quente, pouca roupa. E é assim.
Não tem que combinar nada, isso é frescura para ele, né? Então, eles são bem quentes, assim, bem assim, emocionais, né? Exteriorizam muito as suas emoções. Ficam bravos muito rápido e já xingam todo mundo, mas se pedir perdão, de repente ele também reconhece, chora e abraça e tal, aquela coisa, né? Então é muito intenso o relacionamento do sinestésico. Já os auditivos são mais frios. Os auditivos, eles gostam de conversar, falou, tá falado, não tem muito o que falar também, né? Já resolveu, então está resolvido, está falando nisso porque de novo. Ele não é muito de expressar suas emoções, também tem dificuldade para compreender a emoção dos outros. Ele acha o sinestésico uma pessoa assim desequilibrada, entendeu? Toda aquela emoção no sinestésico, para que esse desequilíbrio todo? Entendeu? Descompensado. Ele é mais friozão, né? Os auditivos são excelentes administradores, né? Colocar um auditivo na direção de uma empresa, a empresa vai para frente, porque ele administra muito bem. Agora, colocar um auditivo no relacionamento com o cliente, nós teremos problemas. Certo. Ele não é não tem paciência para lidar com isso. Os visuais são empreendedores, né? Tem que colocar ele nas vendas, na propaganda, para cuidar da parte visual da empresa, por exemplo, né? Aí eles se dão muito bem. Os sinestésicos é relacionamento com o cliente. Eles conquistam todo mundo, se dão muito bem nisso, né? Como que faz para a gente se relacionar melhor, né? Com essas pessoas? Um exemplo, se eu sou visual, como que eu vou me relacionar melhor com um sinestésico? Eu tenho que entender que ele é assim emocional e ele é muito de fazer. Então eu aceito ele ficar pondo a mão em mim, eu também abraço ele, também dou beijo e tal, porque eu sei que é assim que ele se sente melhor, né, para se relacionar. Então eles são desse jeito. Já com os auditivos, eu já sei que não tem muito toque, já sei que não adianta falar muito de emoção. Também não adianta ficar falando de imagens para os auditivos. Os auditivos, eles valorizam ideias, embasamento científico, seriedade. Eles valorizam muito as ações. Você fala e age de acordo, você entendeu? Então a inteligência para eles é mais valiosa, é mais interessante. As ações, se você é digno disso, se você demonstra ter dignidade, entendeu? É verdadeiro, é sincero. E o auditivo também tem uma coisa interessante, que são as palavras. Eles gostam de quem fala bem. Eles, às vezes, não falam, mas desrespeitam, não têm consideração por quem fala mal, por quem fala errado. Eles se sentem ofendidos com aquilo ali. Também se refere à música, entendeu? A música dele, ele tem o estilo dele que ele gosta, seja lá qual for, mas geralmente tem bom gosto para a música. E saiu fora, ele já reprova todo mundo, já entendeu? Caiu da graça dele, né? Então, para lidar com os auditivos, eu tenho que falar bem, eu tenho que medir minhas palavras, eu tenho que dar muito valor ao que ele diz e ao que eu falo, porque se eu falei para ele, está falado, ele já tem aquilo ali como assinatura, contrato assinado, né? O sinestésico não, as coisas mudam. Eu falei que ia, mas não fui porque eu não quis mais ir. Eu falei que não ia, mas depois eu resolvi ir na hora e acabei não pondo. Não estava me sentindo bem. Né? É engraçado você pedir uma receita para um sinestésico. Porque ele vai falar assim, uma mulher sinestésica, você põe um pouquinho disso, um tantinho daquilo, uma pitadinha assim, aí você experimenta, se ficou bom, sal a gosto, açúcar a gosto. Quer dizer, não tem nada ali, né? Tem gramas, não tem. Não tem, ele tem dificuldade com esse negócio. Vai no ensaio e erro. No ensaio e erro. Pouquinha, colherinha. A minha mãe minha mãe é muito sinestésica, né? Então às vezes ela falava assim, nossa, os meus pães não quiseram sair bem hoje, não ficaram bons. A decisão dos pães. Como se a decisão fosse deles, né? Então, para lidar bem com os visuais, você tem que se pôr no lugar dele. Então, valorize sua aparência, porque o visual, se você chega a ele sujo, feio, mal arrumado, mal vestido, ele te reprova também. Já perdeu, já queimou na largada. Então, temos que agir dessa forma, bem visual, com os visuais, né? E temos que ser mais claro com os auditivos e temos que ser mais emotivos com os sinestésicos. Certo. Me parece que essas suas últimas colocações poderíamos ficar com elas por hoje. Sim, claro. E desdobrar, porque tem vários desdobramentos aí. Tem. Até porque creio que devamos falar um pouco mais, Max, se você me permite, na próxima segunda-feira, a respeito da necessidade do mix, de uma boa mixagem, de uma boa mistura entre essas três grandes divisões, né? Para que as pessoas também entendam, as três estão em você. Sim, claro. Estão. Então, a pessoa
Mas aí eu estou adiantando o final da novela. Vamos deixar quieto. Voltamos a essa questão e esclarecemos mais e melhor a necessidade de mixar, de misturar, de melhor equilibrar essa balança de 3 pratos. Chamemos assim. Isso. Pode ser? Pode, claro. Beleza. Max, muito obrigado. Excelente semana. Até segunda que vem, se Deus quiser. Obrigado aí. Até semana que vem. Até. Grande abraço. Tchau, tchau.